Nesses últimos dias, um assunto tomou conta da internet. E não é só sobre criança usando maquiagem ou com roupa de adulto. É sobre a exploração dessa criança. E sim, sobre como a inocência delas está sendo vendida, explorada e exposta para milhões de pessoas. O Felca, ele usou o verdadeiro poder do influenciador para escancarar como que essa situação está diante dos nossos olhos e muitos ainda preferem ignorar. Ele fez o que nós da psicologia luta há muito tempo: a adultização infantil. Eu, como mãe e profissional de saúde mental, tenho como obrigação vir aqui falar sobre isso. Você sabia que na psicologia a pedofilia ela é entendida como uma condição clínica, não como um crime em si? Calma que eu vou explicar. No nosso manual de diagnóstico, a pedofilia aparece como transtorno pedófilico. O que é? É a excitação gradual do adulto quando vê alguma criança, a sexualização da criança ou do pré-adolescente. É importante ressaltar, a atração é uma coisa, que é o pedófilo, aquele que junta fotos da criança, nojento, né? Aquele que junta foto da criança, aquele que tem a imagem dela ali, sexualiza a imagem dela, é uma coisa, é uma situação clínica. Mas agora, quando parte para algum ato, aí é crime. Então, a psicologia ela não trata todo pedófilo como criminoso, e sim quando ele parte para a ação. A adultização infantil é quando uma criança passa a se vestir, a se comportar, a falar, a possuir um comportamento destinado para adultos. E isso não acontece por conta própria. Na maioria das vezes, acontece pelos adultos em volta, muitas vezes influenciado pelos pais, pelas mídias e pelas redes sociais. E isso, toda essa exploração, toda essa aparição, toda essa sexualização nojenta, ela não é só uma fase. Ela pode dar danos severos no emocional, no físico e principalmente no psicológico dessa criança. Por exemplo, crianças com roupa curta, dançando, sensualizando, cantando, dançando músicas que não são destinadas para o público infantil, isso traz consequências gigantescas. Muitas pessoas podem achar que não tem nada a ver, porque não enxerga a maldade diante dessas ações, dessas danças. Enxerga realmente como uma brincadeira, como uma diversão. Mas, para o pedófilo, isso daí é uma porta de entrada. Na imaginação do pedófilo, quando ele vê um vídeo, uma foto de uma criança fazendo aquelas poses, aquelas danças, ele não enxerga a criança como uma criança, em si como uma mulher. Mas os meninos também sofrem abuso, gente. Não vamos esquecer dos meninos. Precisamos, é dever, como nós adultos, preservar a infância, preservar a integridade física, psicológica dessas crianças. O Felca, que muitos conhecem pelo seu conteúdo de humor, usou o verdadeiro poder do influenciador, usou suas redes sociais com o intuito de alertar e denunciar. Denunciar, inclusive, a adultização de uma criança que aparecia nos conteúdos do Ítalo Santos. Segundo o Felca, o problema não estava só na vestimenta, na roupa, e sim em todo um conteúdo. E ele nos mostrou que aquele conteúdo não era destinado para criança, gente, e sim para adultos, onde muitos vídeos mostravam bebida alcoólica, menores de idade e cigarro, festa, piscina, biquíni, muita sexualização. E se isso não soa alarmante para você, deveria. E segundo a psicologia, a criança ela não está preparada, o seu cérebro, as suas emoções, o seu comportamento, o seu físico, nada está preparado durante a infância ou pré-adolescência para expor com esse nível de exposição, para lidar com esse nível de exposição. Principalmente quando essa exposição ela é sexualizada. O desenvolvimento humano ele é produzido por etapas. Cada etapa prepara a criança ou adolescente para a próxima etapa. E quando pulamos essas etapas, criamos lacunas emocionais que podem e vão carregar a criança pelo resto da vida, principalmente na vida adulta. Então, quais seriam as consequências da adultização? Eu não estou falando só pelo visual, tá, gente?
é coisa mais profunda, é coisa que mexe lá no interior da pessoa mesmo. Essa criança, esse adolescente, ele pode crescer com a sua autoestima retorcida, com a sua imagem corporal, a sua imagem pessoal distorcida. Ela cresce acreditando que o seu valor, a sua identidade, está na sexualização. Gera ansiedade, depressão, essa pressão desde cedo para se manter atraente. E sem falar, principalmente, que ela perde a infância, né? Porque pula etapas importantes para o desenvolvimento. E tem coisa mais gostosa que a infância? E como se não bastasse, a sexualização, a adultização atrai predadores. E a criança acaba tendo dificuldades de entender o que é parte do adulto e o que é parte da criança. Sem contar que isso cria um risco enorme, porque a criança ela não fica capaz de identificar quando algum abuso, alguma situação fora do normal acontece. A criança exposta para o olhar adulto, ela não perde só a sua infância, ela perde parte do seu equilíbrio emocional. Muitos pais falam, é só conteúdo para a internet, é só brincadeirinha, nada a ver. Mas é aí que os predadores entram. A pedofilia existe. A gente não pode fechar o olho para ela. Predadores estão aí, pode estar aí do seu lado, pode estar prestando atenção nos seus conteúdos, na foto do seu filho, na foto que você posta dele na banheira pelado, na foto que você tira dele de biquíni. Eu sei que tá na praia, tá num contexto, mas gente, cuidado, vamos cuidar das nossas crianças, vamos cuidar das imagens deles. Somos responsáveis por eles. Eu sempre fui, sempre serei chata com questão a foto de intimidade da criança. Antigamente, a gente é acostumado a folhear o álbum infantil, nossos álbuns de criança, dos primos, e encontrar aquela fotinha pelada, aquela foto trocando de roupa, aquela foto tomando banho, principalmente foto tomando banho, né? Com as coisinhas ali de fora. Mas, hoje em dia, os tempos, principalmente hoje, os tempos são outros. A maldade existe. E com o avanço da internet, essas fotos chegam sim aos predadores. Eu, como mãe, eu não deixo, eu não autorizo de jeito nenhum tirar foto, expor meu filho a tal maneira. Quando um adulto, pai, mãe, ele decide tirar foto que exponham a criança a conteúdo sexual e que chamem a atenção de outro adulto, ele assume sim o risco por essa criança. O Felca também ressaltou que toda essa responsabilidade da exposição infantil é da família, é das plataformas que autorizam e fingem que não vê toda essa situação acontecendo. E principalmente nós também, que muitas vezes vemos a situação e não denunciamos, achamos normal, vestimos aquilo como normal, mas não é, gente. Você aí que está me assistindo agora, você já parou para pensar que quando a gente curte, compartilha, posta as nossas crianças, nesse momento que a gente às vezes não está vendo sexualização, mas para o olhar do predador existe sim, a gente está colaborando para a exposição dessa criança? A verdade é que tem muita gente ruim disfarçada de pessoas boas, principalmente na internet. Os tempos são outros. E o que o Felca fez foi acender uma luz num canto escuro da internet. Ele nos mostrou que não podemos normalizar a sexualização infantil. Ai, porque é trend, ai, é porque é modinha, ai, é porque todo mundo está fazendo, ai, é só criança, é brincadeira, ou até mesmo disfarçada de humor. A infância é curta e é nossa obrigação protegê-la. Se você é pai, mãe, tio, tia, avó, educador, professor, seja o que for, se você é uma pessoa de bem, a partir do momento que você se cala para alguma coisa que você identifica como errada, você sim está colaborando para essa sexualização infantil. A partir do momento que a gente se cala, já escolhemos o lado errado. E não dá mais para ficar calado sobre isso. E como psicóloga, eu recomendo alguns cuidados especiais para prevenir a adultização infantil. Preserve a imagem da criança. Nada de foto que exponha as partes do corpo, que revele conteúdos inadequados ou roupas inadequadas. Vamos zelar pela privacidade daquela criança e pela imagem de criança. Ensine seus filhos sobre os limites.
os limites do que pode, o que não pode, o que é errado a outra pessoa fazer, o que a outra pessoa, até que ponto a outra pessoa não pode ir, o que é normal, o que não é normal, educação sexual, conversem sobre educação sexual com seus filhos. E cuidado com a linguagem também. Aquela piadinha de namoradinha, maridinho, vai dar trabalho, nossa, vai virar um mulherão. Eu sei, gente. Meu filho também escuta algumas coisas dessas e eu falo e sempre vou falar, eu sou chata nesse ponto. Não é namoradinha, não é maridinho, é colega, é amiguinho. A minha amiguinha, são crianças. Criança tem que ser criança. E supervisione sim o que a criança ou adolescente vê no celular. No mundo ideal, gente, o ideal seria não ter acesso às redes, não ter acesso ao celular, né? Mas, como eu disse, os tempos são outros. Como muitas vezes está fora desse nosso controle, o acesso à informação, é importante monitorar o que essa criança, o que esse adolescente está fazendo nas redes, com quem que ele está conversando, qual conteúdo ele está consumindo. Sempre monitore. E, acima de tudo, crie conexão com seu filho. Abre esse espaço para ele poder ser ele mesmo com você, para ele poder sentir a liberdade de te contar as coisas sem medo, sem julgamento. Cria aquela atmosfera de família que vocês podem se acolher, ele sentir que ele vai ser acolhido, que a demanda dele vai ser atendida e que você vai sentar para escutá-lo. Fortaleça a autoestima saudável também. Não elogie só a aparência, mas sim todo o esforço, todo o cuidado, todo o capricho, toda a organização, todo o contexto em volta da criança. Aquilo tira a aparência, ajuda até contra o bullying para a criança, isso daí. Fortaleça outros modos de autoestima. E lembre-se, adultizar uma criança não a torna adulta, e sim rouba as fases dela. É nosso dever e nossa obrigação cuidar das infâncias. Vamos sim mexer nesse vespeiro.